Olá pessoal, na aula de hoje eu quero introduzir um novo tópico, o conjunto dos números complexos. Vamos fazer uma rápida introdução sobre a motivação do surgimento desse conjunto e logo em seguida as operações aritméticas mais básicas. Vamos começar com uma rápida introdução. Vamos pensar um pouco. Observe a seguinte equação, x² mais 1 igual a 0. Vocês conseguem encontrar uma solução para essa equação no conjunto dos números reais? Bem, a gente pode tentar, né? Se a gente fizer o processo usual para encontrar o valor de x, o que nós faríamos? Escreveríamos x² igual a menos 1 e logo em seguida tentaríamos calcular a raiz, ou seja, faríamos x igual a raiz quadrada de menos 1. Só que aqui surge um problema. Vocês conseguem calcular a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais? Bem, a gente percebe que o cálculo dessa raiz não é possível no conjunto dos números reais. E é isso que motiva o surgimento de novo conjunto. E esse conjunto vai ser o conjunto dos números complexos. Nesse conjunto, a gente vai ter a seguinte notação. A gente vai chamar de raiz de menos 1 de i. É simplesmente isso. Essa notação vai possibilitar uma quantidade enorme de possibilidades de cálculo de equações, além de outras propriedades. A forma algébrica de um número complexo. Todo número complexo ele pode ser escrito da seguinte forma: z igual a a mais bi, onde a vai ser o número real e b também vai ser o número real. E o i, pela definição que a gente viu há pouco, ele pode ser escrito como raiz de menos 1 ou simplesmente i² igual a menos 1. Essa propriedade a gente vai utilizar bastante. Essa é chamada de forma algébrica ou forma binomial de escrever o número complexo. Escrito dessa forma, o número complexo ele tem duas partes. Eu vou escrever aqui novamente z igual a mais bi para a gente ver a seguinte coisa. O a ele pode ser chamado de parte real de z, ou seja, parte real do número complexo. E ele pode ser denotado como sendo REZ igual a a, ou seja, parte real de z igual a a. Já b é chamado de parte imaginária de z. E ele pode ser denotado da seguinte forma. IMZ igual a b. Ou seja, parte imaginária de z é igual a b. Essas notações a gente vai utilizar bastante no decorrer do curso, certo? O i, que a gente já viu anteriormente, ele vai ser chamado de unidade imaginária, certo? Então, nós temos aqui a definição da forma algébrica do número complexo para vocês decorarem. Z é igual a a mais bi, onde a e b são números reais e i² é igual a menos 1. Certo? Note que se b é igual a 0, temos que z vai ser somente igual a a, ou seja, um número real. E se a é igual a 0 e b é diferente de 0, temos que z é igual a bi, ou seja, ele é chamado de número imaginário puro, ele não tem parte real. Alguns exemplos aqui. Vamos supor que a gente tem um número complexo x que a gente quer calcular a seguinte equação, x² igual a menos 25. A gente consegue ver rapidamente que x vai ser igual a mais ou menos 5i, ou seja, mais 5i ou menos 5i seria a solução dessa equação. Mas como é que a gente consegue ver isso? Observe o seguinte, menos 25 a gente pode escrever como i², lembra que i² é igual a menos 1? Então eu posso escrever como i² vezes 25, certo? Isso seria igual, então vai ser i² vezes 5², que vai ser igual a 5i, entre parênteses, ao quadrado. Por isso que a raiz de menos 25 vai ser igual a mais ou menos 5i. Vamos mostrar agora como a gente pode identificar a parte real e a parte imaginária de alguns números complexos. O primeiro exemplo. Se o número complexo é z é igual a 2 mais 3i, nós vamos ter a parte real de z é igual a 2 e a parte imaginária de z igual a 3. O segundo exemplo. Se z for igual a 3, o número complexo z for igual a 3, nós vamos ter que a parte real de z é igual a 3 e a parte imaginária de z é igual a 0. E o próximo exemplo. Se z for igual a menos 2i, temos que a parte real de z é igual a 0 e a parte imaginária de z é igual a menos 2. Eu quero fazer uma observação sobre esses dois últimos exemplos aqui. Na letra B, nós vemos que esse z igual a 3, ele também é um número real. De fato, todo número real vai ser um número complexo.
mas o contrário não é sempre válido. Nem todo número complexo vai ser número real. Tá? Tome bastante cuidado com isso. No segundo caso, nós temos um número imaginário puro. Esse número ele é puramente complexo. Não vai ter nenhuma parte real nele. Operações com números complexos. Com a forma algébrica, as operações de números complexos elas se tornam intuitivas. Vocês vão ver que não há necessidade alguma de decorar fórmulas. Isso porque as operações que a gente vai ver agora são operações que você já conhece desde os números reais. Soma, subtração e multiplicação. A primeira delas é soma, por exemplo. Ela é feita termo a termo. Por exemplo, se eu quiser somar dois números complexos, 2 mais 3i mais menos 3 mais 4i. Eu tenho aqui parte real somada com parte real, parte imaginária somada com parte imaginária. Ou seja, 2 menos 3 mais 3 mais 4i. Daí, seguindo as operações aritméticas, nós vamos ter que isso daqui vai ser menos 1 mais 7i, a resposta dessa soma. O segundo caso é a subtração. Assim como a soma, ela é feita termo a termo. Então, se eu quiser subtrair dois números, 1 mais i menos 3 mais 2i, é só fazer parte real menos parte real, parte imaginária menos parte imaginária. Então, vamos ter 1 menos 3 mais 1 menos 2i. Ou seja, nós teremos menos 2 menos 1i, que eu posso escrever simplesmente como menos 2 menos i. Essa é a diferença entre esses dois números reais. E por último, a multiplicação. A multiplicação ela é feita por distributividade. Lembra dessa propriedade? Por exemplo, se eu quiser multiplicar 1 mais 2i vezes 2 menos 3i, a solução para isso daqui é 1 vezes 2 mais 1 vezes menos 3i mais 2i vezes 2 mais 2i vezes menos 3. Bem, e como eu consigo essa expressão enorme? É justamente por distributividade. Ou seja, eu pego o primeiro termo do primeiro fator e multiplico pelo primeiro termo do segundo fator da seguinte forma: 1 vezes 2. Depois eu pego o primeiro termo do primeiro fator com o segundo, ou seja, 1 vezes menos 3. Depois eu pego o segundo com o primeiro, 2i vezes 2. E finalmente o segundo com o segundo, 2i vezes menos 3i. Daqui para frente é só aplicar as operações aritméticas que conhecemos. Ou seja, isso daqui vai ser igual 2 menos 3i mais 4i menos 6i quadrado. E lembra, i ao quadrado é igual a menos 1. Então eu posso simplificar isso aqui ainda mais. Ou seja, eu vou ter 2 mais i menos 6 menos 1. E isso vai ser igual a 2 mais i mais 6, que a solução vai ser 8 mais i. Ou seja, o produto dos números complexos 1 mais 2i vezes 2 menos 3i vai ser igual a 8 mais i. Sempre tentem obter essa forma algébrica. Essa vai ser a solução das operações que a gente viu até agora. Então, para finalizar, vamos ver o seguinte diagrama de conjunto. Vamos tentar lembrar o que conhecíamos e ver até onde chegamos. Por exemplo, a gente conhecia um conjunto bem simples, que é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto é o conjunto que a gente usa para contar as coisas, contar objetos, contar pessoas. A aplicação dele é justamente essa, contar coisas. Então é um conjunto bem simples, é o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Esse é o conjunto. Só que depois surge um conjunto maior. O conjunto dos números inteiros, é representado pela letra Z. Nesse conjunto, entra também os números negativos. É como se fossem os números naturais, só que negativos, incluindo o zero aí também. E depois surge um conjunto maior ainda, o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Nesse conjunto, começam a entrar as frações, ou seja, é uma divisão de números inteiros. Então vão entrar frações positivas, frações negativas, e também a gente introduz nesse conjunto os números decimais. Por exemplo, como eu coloquei ali 3,51. Ele também é um número racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, eu poderia escrever como 351 sobre 100. Seria uma forma de representar como fração. Então qualquer número escrito na forma de fração é um número racional. Só que existem números que não podem ser escritos na forma de fração. E esses números são um conjunto à parte, o conjunto dos números irracionais.
Aqui com os números racionais de exemplo, temos o número de Euler, o próprio número π, que é bem conhecido quando a gente trata de circunferências. Temos raiz de 2, menos raiz de 5, enfim, temos infinitos outros números nesse conjunto aí. E ele é um conjunto dos números irracionais, lembrando porque esses números não podem ser escritos na forma de fração, certo? Daí temos o conjunto maior ainda, que engloba esses dois conjuntos, que é o conjunto que a gente conhecia até antes dessa aula, que é o conjunto dos números reais. Ele faz a união desses dois conjuntos aí. No conjunto dos números reais, tudo isso daqui é englobado, os números racionais e os números irracionais. Só que a gente viu nessa aula que no conjunto dos números reais a gente não consegue fazer algumas operações, e para isso surge um conjunto maior ainda, que é o conjunto dos números complexos. É nesse conjunto que a gente vai conseguir encontrar soluções para algumas equações que a gente não fazia e até algumas operações com raiz quadrada de números negativos. Aqui nesse conjunto vai ser possível fazer isso. E esse é o conjunto dos números complexos. E a gente viu também alguns exemplos na aula de hoje. A gente viu a forma algébrica, A mais BI, e a gente viu que esse A e esse B são números reais. Então eu posso colocar ali tanto números inteiros como 3 mais 2i. Eu posso ter somente a parte imaginária como o i. O i só por ele mesmo é um número complexo. Ou posso colocar também números irracionais, posso colocar frações, como é o exemplo aí do último 9 menos raiz de 7i, certo? Então isso encerra por aqui essa primeira parte dos números complexos. Se vocês quiserem ver mais exercícios, deem uma olhada nos exercícios resolvidos do caderno de matemática. Vai estar disponível no Moodle e vocês podem pegar os exercícios e refazer todos eles para fixar bem o conteúdo. E se tiverem dúvidas, vocês podem também me mandar e-mail. Eu vou fazer o possível para responder e tirar as dúvidas de vocês no menor tempo possível, certo? Então, até a próxima aula. Obrigado.